Palavra de hoje, a viúva do profeta. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Segunda Reis, capítulo 4. A viúva de nome desconhecido, para o qual o profeta Eliseu realizou o milagre. Esta mulher, ela não era conhecida por nome, mas conhecida por mulher das mulheres, filho dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Naquela época, quando não havia um sacerdócio ativo, Deus levantou profetas itinerantes como Eliseu e ensinava os jovens os preceitos da lei antiga e defendia a justiça da sua nação. Seus alunos eram chamados de filhos dos profetas, e neste caso, um deles morreu, deixando a esposa uma dívida gigante e dois filhos sem ter como sustentar. Naquela época, era possível vender uma pessoa como escravo para sanar uma dívida. Por isso que ela foi falar, para o profeta, que o credor queria levar os seus dois filhos para serem servos. Nós entendemos que quando ela chegou, que foi clamar a Eliseu, ela não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. E Eliseu, sabendo da história, ele perguntou para ela: o que hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu aqui, ele dá uma ordem, ele ordena aqui a viúva como ela deve fazer. Ele disse: vai para a tua casa, pede emprestado todos os teus vizinhos, vasos muitos e não poucos. Vai, fecha a tua porta, tu e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas vazias e põe à parte o que estiver cheio. Eu posso imaginar que eram dois meninos, um vinha à sua direita, trazia, ela estava aqui com a botija, quando enchia o vaso, o outro levava e colocava à parte. E o interessante é que chegou uma hora que ela disse: filho, traz mais um vaso que ainda tem azeite. Ele disse: não, mãe, os vasos acabaram-se. E o azeite parou. Como ela havia buscado resposta, solução para o seu problema com o profeta, ela agora, com as vasilhas cheias, ela não sabe por onde começar. Simplesmente ele ordenou para que ela pedisse vasos emprestados aos vizinhos, não poucos, mas vários. Quanto mais ela adquirisse vasos, mais ela tinha a possibilidade de receber uma bênção maior. E assim que ela fez. Quando ela recebeu a ordem, a partir dali ela já começou a pedir vasos e arrumando vasos. Agora, os vasos estando cheios, ela volta ao profeta para pedir nova direção. Aqui eu quero abrir um parêntese. Muitas das vezes, se você não sabe por onde começar, as coisas estão apertadas. Busque em Deus pessoas que oriente, que te dê uma luz que ilumina no momento de dificuldade. Eu sei muito bem o que é isso, porque quando nós estamos aflitos por algo que acontece, muitas das vezes a gente não tem cabeça para pensar, como buscar, por onde começar. E ela saiu, foi pedir nova orientação para o profeta, porque
ele já havia feito um milagre. Aquela mulher, ela não foi atendida por causa do nome. Muitas das vezes nós preocupamos muito com o nome, com o rótulo, mas não. Deus, para operar, ele não quer saber a tua nação, qual o teu nome, de que nação é a tua, de onde tu veio, para onde tu vai. Não. Ele quer saber se ele resolve o seu problema. Ele quer saber se você está feliz, contente, alegre, ali observando o favor de Deus. Aqui o profeta dá uma ordem, porque ele era o cabeça dos profetas. Quando ele viajava, Deus mandava ele ir para um lado, ele ia. Quando Deus mandava ele ir para outro lado, ele ia. Mas tinha ali os seus substitutos, aqueles que interagiam com os seus alunos quando ele estava fora. E foi isso que aconteceu. Ele estando fora, morreu um dos profetas. Esse profeta tinha 2 filhos e uma esposa. E o pior de tudo era a dívida. Naquela época, em Gilgal, era uma fome muito grande. E ele conseguia empréstimos para fazer comida, fazer lanche, dar almoço para os filhos dos profetas. E nós entendemos que tem momentos da nossa vida que nós precisamos de recursos, principalmente quem cuida de pessoas. Há necessidade, muitas das vezes, e não ter um recurso suficiente. Então, esse profeta, ele arrumava algum empréstimo, algum dinheiro emprestado para dar comida, sustentar aquele povo, ou seja, os filhos dos profetas, os jovens, porque eles ensinavam os filhos dos profetas, ensinavam os jovens a defender a justiça da sua nação. Era fato. Então, aqueles jovens, eles eram pessoas que estavam sendo orientadas como agir quando faltasse um, porque era um segmento. Então, aqui nós vemos que é muito fácil, né? É muito fácil quando tudo vai bem. O interessante é que a história dessa mulher, dessa viúva, é um exemplo do cuidado de Deus para com as mulheres. Mesmo em uma nação apóstata, os israelitas naquela época, eles estavam perdendo a sua fé. Também mostra como é necessário ter responsabilidade financeira, mesmo em meio à pobreza. Sua fé foi acompanhada de ação e obediência. Ou seja, não tinha outra saída. Ela tinha que obedecer, ela tinha que acreditar, ela tinha que ter fé naquele momento. A única coisa que esta mulher, completamente desamparada, precisou fazer foi confiar e obedecer. Não tinha outra saída. Quando ele orienta que ela peça vasos emprestados aos seus vizinhos, ele recomenda muitos e não poucos. Quando ela enche todos os vasos, ela volta a pedir orientação e ele dá uma segunda orientação. Vai, vende o azeite e tu e teus filhos vivei do resto. O interessante é que naquela época o azeite estava em alta, o azeite tinha muito valor. E a cidade era uma região central de Israel, ficava na rota mais importante do norte para o sul. Então, o azeite era muito procurado, muito valoroso.
E quando nós olhamos que aquela mulher estava completamente desamparada, o que ela tinha que fazer? Era só confiar, seguir as orientações do homem de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Porque Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe como nos orientar. Se nós entender que obedecer é melhor do que sacrificar, com certeza, como dará certo. As coisas caminham com retidão, as coisas caminham para o lado certo. O interessante é que esta mulher, ela fazia parte de uma minoria em Israel que ainda era fiel ao Senhor. Nós vemos que a vitória que Deus deu para aquela mulher foi uma vitória tão grande que mesmo no meio de uma nação apóstata, uma nação fraca, uma nação sem esperança, uma nação que não cria mais, uma nação que não tinha mais fé, ela fazia parte da minoria que ainda acreditava, que ainda era fiel, porque ela era uma mulher que não era conhecida pelo nome, mas ela era denominada Mulher das Mulheres. Ou seja, ela era uma mulher cabeça, uma mulher de pé no chão, uma mulher orientada por Deus, uma mulher que cria no poder de Deus. É tanto que ela foi pedir orientação ao homem de Deus. Creia somente que a tua vitória depende de você crer. A minha vitória depende de eu crer. A ação e a obediência. O temor do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então aqui ela vendeu o azeite, pagou a dívida e foi viver do resto. Então não era pouco azeite, porque a dívida era grande. E o profeta, quando morreu, ele deixou uma mulher, uma dívida gigante e 2 filhos sem ter como se sustentar. Mas Deus, para operar maravilhas na minha e na sua vida, no meio, para cumprir o seu propósito, temos que estar no meio do processo. Então, esse processo que essa viúva passou foi para engrandecer o nome do Deus de Israel. Creia somente. Tome posse da sua vitória. Mesmo nós estando em meio à dificuldade, devemos crer que o Senhor é um Deus zeloso para com todos aqueles que obedecem, que se humilha e que crê na sua palavra e na sua providência. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu comentário em nome de Jesus.